você foi lá, se inscreveu pro vestibulinho da ETEC para um negócio chamado Vagas Remanescentes do segundo ano do ensino médio e você não faz a menor ideia de como estudar para isso. Calma, respira, não pira e fica nesse vídeo até o final porque hoje eu vim trazer uma luz no fim do túnel para você. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz e hoje eu vim falar de um assunto que gera surto, que gera dor de cabeça e que gera um monte de gente mandando direct perguntando sobre isso, que é a prova de vagas remanescentes do segundo ano do ensino médio. Para quem não sabe, existe a possibilidade de entrar direto no segundo ano do ensino médio da ETEC, caso você tenha feito o vestibulinho para entrar no primeiro ano e não tenha passado, ou então se você nunca teve interesse de entrar na ETEC e aí quando estava terminando o primeiro ano pensou: preciso ir para a ETEC porque é uma escola muito melhor do que eu estou agora. Então essa é uma prova que serve para isso. Portanto, se você quer saber mais sobre esse assunto, faz o seguinte: clique em gostei nesse vídeo, tá? Porque aí você vai me mostrar que mais pessoas têm interesse em saber desse assunto e quem sabe eu possa trazer mais vídeos sobre as provas de vagas remanescentes. Então clica no gostei aí. E olha só, a primeira coisa que eu vou falar aqui é como funciona essa prova, porque eu sei que muita gente tá caindo nesse vídeo de paraquedas, certo? Então, olha só, até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a prova para entrar direto no segundo ano do ensino médio era feita de um jeito, né, que era próprio de cada ETEC. Então, cada ETEC montava uma prova com os conteúdos que a ETEC ia cobrar e fazia também uma entrevista. Tanto que muita gente, né, tinha o hábito de ligar na ETEC para perguntar quando ia ser essa prova, se tinha vaga e assim por diante. Só que houve uma mudança e aí o vestibulinho passou a ter a opção lá na hora de se inscrever mesmo no vestibulinho tradicional para fazer a prova de acesso direto ao segundo ano do ensino médio. E aí é uma prova padrão então para todas as ETECs que vão aplicar essa prova, né? Que vão utilizar esse sistema aí para ingresso no segundo ano do ensino médio, tá bom? E aí é que tá a questão. Como funciona essa prova? O que é cobrado? O que estudar? Como estudar? Será que é mais fácil? Será que é mais difícil? E mais uma série de dúvidas. Então olha só, a primeira coisa que em relação à prova em si agora é que ela é uma prova menor do que o vestibulinho tradicional. Entenda o seguinte, quando eu falar vestibulinho tradicional, eu tô falando da prova para entrar no primeiro ano normalmente do ensino médio, para entrar no ETIM, para entrar em curso técnico e EJA, tá bom? Aquela prova clássica que existe há décadas, né? Então, basicamente, quando eu falar o tradicional é esse, tá? Por isso, a tradicional tem 50 questões e a prova de acesso direto ao segundo ano do ensino médio, que é a de vagas remanescentes, tem 30 questões. Lilian, então isso significa que essa prova de vagas remanescentes do segundo ano é mais fácil do que a prova tradicional? Como assim, cara? E a resposta é: depende do ponto de vista, Anjão. Porque olha só, uma prova mais curta, com menos questões, não é necessariamente uma prova mais fácil. Prova disso é que existem vestibulares por aí que tem menos questões que o Enem, por exemplo, só que são mais difíceis do que o Enem, né? Então, o fato de ter menos questões não faz com que seja mais fácil, só que também não é uma prova impossível. O que acontece é que o conteúdo da prova de vagas remanescentes, ele é diferente do conteúdo da prova tradicional. Isso porque quando você faz a prova tradicional para entrar no primeiro ano, você vai entrar numa turma que está começando o primeiro ano, assim como você, né? Um pessoal que saiu do 9º ano. Ou então quando você faz a prova para entrar num curso técnico, você tá numa turma de pessoas que nunca fizeram aquele curso técnico, então tá todo mundo nivelado, digamos assim. Agora, quando você vai entrar numa turma de segundo ano, você tá lidando com pessoas que já estudaram muita coisa no primeiro. Então eles precisam se certificar que você realmente vai conseguir acompanhar aquela turma, que você tem pelo menos o conhecimento básico para que você faça o segundo ano sem ter algum tipo de defasagem ou problemas na hora de aprender, tá bom? Então, por isso o conteúdo é diferente. E o conteúdo para a prova de acesso direto ao segundo ano é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Mas se você pensou que você vai ter que ficar tentando memorizar um monte de coisa difícil de física, química, matemática, biologia e um tanto de coisa que você nem prestou atenção ao longo do ano, calma, respira fundo, porque o conteúdo cobrado na prova de vagas remanescentes, nesse modelo, né, em que a prova é padrão, que é feita pelo vestibulinho mesmo, é o conteúdo de português e matemática, basicamente, do primeiro ano do ensino médio, tá?
E aí, como o primeiro ano do ensino médio faz uma revisão também, né, de muitos conteúdos que a gente teve no fundamental, acaba que alguns conteúdos que você estudaria para a prova tradicional, alguns conteúdos de matemática, por exemplo, acabam aparecendo também e se repetindo, digamos assim, para a prova de vagas remanescentes. Por exemplo, regra de 3, que aparece em qualquer prova que você vai fazer na sua vida, né? Então, alguns conteúdos eles são em comum, só que você precisa se atentar a tópicos mais específicos do ensino médio, por exemplo, uma aprofundada ali em literatura, né? Que a prova tradicional só cobra um contexto mais da periodização ali, digamos assim, enquanto a prova de vagas remanescentes, ela pode te cobrar um conteúdo mais específico, pelo fato de que no primeiro ano as pessoas realmente já começam a mergulhar ali na literatura, belezinha? Outro ponto importante é que pelo fato dessa prova ter menos matérias, então só cobrar português e matemática, ela acaba aprofundando um pouco mais nos conteúdos, tá? E aí, assim, né, a gente tem um perfil do Vestibulinho ETEC, que é uma prova bem interpretativa, é uma prova com bastante contexto, só que a prova de vagas remanescentes do segundo ano do médio, por ter menos matérias também, ela pode cobrar alguns conceitos mais pontuais, digamos assim. Então é importante que você estude com bastante afinco, tá? Ninguém fala afinco, né? Com bastante dedicação, para que você consiga absorver esse conhecimento, relembrar aquilo que você já aprendeu, sabe? Até porque, né, muitas coisas que você aprende no primeiro ano já foram ensinadas antes no nono e no oitavo, só que de um jeito um pouco mais superficial. Então, relembrar esses conteúdos e fixar isso na sua mente, para na hora da prova você não se perder, tá? E também ler com muita atenção os textos da prova, principalmente os maiores, de literatura principalmente, para você não perder informações relevantes ali para chegar na sua resposta. Então, vai marcando com lápis durante a prova, para você conseguir pegar ali os pontos principais daquele texto também, que isso te ajuda muito. E por que eu digo para se dedicar tanto para essa prova? Simplesmente pelo fato de que a concorrência dela normalmente é maior. Concorrência entre aspas, né? Porque seu maior concorrente é você mesmo. Só que o que acontece é que a prova tradicional, então a prova para você entrar no primeiro ano do médio, ou no curso técnico, por exemplo, ou no EJA, ela vai tratar ali de uma turma que vai ser formada ainda. Então, são muitas vagas, né? São 30 vagas, 40 vagas e assim por diante. Só que a prova de vagas remanescentes, ela não está tratando de uma turma nova. Ela está falando de uma turma que já existe, só que algumas pessoas, por alguns motivos, vão sair daquela turma. Seja uma transferência porque a pessoa se mudou, a pessoa desistiu, a pessoa reprovou, enfim, uma série de fatores que fazem com que algumas pessoas saiam da escola e aí não façam o primeiro ano lá, ou então outros motivos aí que podem ser mais pessoais, né? E aí, por isso, obviamente, o número de vagas é bem reduzido. Então, a gente tá tratando de uma possibilidade, né, um pouco menor, tá? Então, por conta disso, você tem que se dedicar bastante, tem que se empenhar muito e ter um bom resultado nessa prova pra ficar ali entre os primeiríssimos mesmo, pra você conseguir ser chamado, tá? Porque se você ficar numa classificação muito distante, corre o risco de você nunca ser chamado pelo fato de que são poucas vagas, sem contar também com a questão de ser cadastro reserva, tá? Em algum caso de algumas ETECs. Então, por conta disso, se dedica muito para você conseguir ter um bom desempenho nessa prova, beleza? E por último, mas não menos importante, uma perguntinha que muita gente mandou para mim e que pode agora estar se formando na sua cabeça. Como estudar para as provas de vagas remanescentes do segundo ano do ensino médio? Como organizar os estudos? Tem que focar mais em português? Tem que focar mais em matemática? Português cai só literatura? Ou cai gramática também? Cai ortografia também? Como é isso? Então, olha só, vamos levar em consideração o seguinte, a prova tem 30 questões no total, sendo que dessas 30 você vai ter 15 questões que são de português e 15 que são de quê? De matemática. Então tem que se dedicar igualmente para as duas matérias e vale lembrar que português vai te cobrar não só literatura, mas também gramática, ortografia, tudo aquilo que a gente vê em língua portuguesa ao longo do primeiro ano do ensino médio. E lembrando que alguns assuntos você já pode ter visto no fundamental também e acaba revisando no primeiro ano do médio, tá? Então basicamente tem que se dedicar para as duas matérias e a interpretação de textos também é muito importante porque ela vai te ajudar nas duas áreas do conhecimento, tá? Além disso, aqui vai uma colher de chá. Olha só, pra você que tem muita dificuldade com exatas, que olha, sei lá, pra um triângulo e nem sabe como calcular a área dele, é muito importante que você revise, relembre mesmo os tópicos basais da matemática, aqueles tópicos mais de nível iniciante, para que você consiga entender o que fazer, entender os cálculos mais simples, desde a tabuada, sabe? Para que assim você consiga resolver as questões de matemática do Vestibulinho ETEC para vagas remanescentes. Porque se a prova só
só tem 30 questões, você não pode cometer o deslize de não responder nenhuma de matemática só porque você acha difícil, tá? Porque aí você já perde 15 questões praticamente, né? E aí já viu, tipo, sem chances. Então, por conta disso, revisa os tópicos basais, volta lá e pratica muito também pra você conseguir entender cada vez melhor, tá certo? Agora, se você gostou desse vídeo e não conhecia esse canal maravilhoso, clique em se inscrever pra você conseguir acompanhar todos os próximos vídeos. E além disso, se você acha que eu poderia falar sobre algum outro assunto em relação à prova de vagas remanescentes, se tem alguma coisa muito legal que você acha que seria interessantíssimo, se aparecesse, nossa, travei, aqui no canal, comenta pra mim nos comentários, comenta nos comentários, foi ótimo, né? Deixa aí nos comentários pra que, quem sabe, sim, eu veja e posso pensar em pegar alguma sugestão e fazer um vídeo. Quem sabe? Só Deus sabe, tá? Mas deixa o comentário porque existe essa possibilidade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, bons estudos, boa prova e tchau!